Hoje o tema será sobre Charles Darwin, naturalista, nascido em 1809 na Inglaterra, filho de um médico, Dr. Robert Darwin. Tinha vários irmãos, o pai era muito severo e Darwin sempre teve um impasse na vida. O que ser na vida? Inicialmente, o pai queria que ele tivesse uma carreira sólida, que pudesse constituir família, ter esposa, filhos, e por isso pensou na carreira de médico. Mas para Darwin, ser médico era um suplício. Quando ele estudava em Edimburgo, fazia universidade de medicina, as aulas de cirurgia eram terríveis, eram aulas de tortura. Eles faziam amputações, operações e tentavam sufocar o paciente para que ele não gritasse. E era terrível, fora o cheiro de formol. Ele só aguentou 2 anos. Ficou até com vergonha de dizer para o pai: ó, pai, essa carreira não é a carreira que eu desejo. E Darwin gostava de sempre estar em contato com a natureza, ele gostava de caçar. Dizem que ele gostava tanto de observar os bichos que uma vez ele pegou um besouro e viu um segundo besouro raro. Aí pegou, ele viu um terceiro. Aí esse segundo ele colocou na boca e foi pegar o terceiro. O segundo expeliu um líquido na boca dele, ele não aguentou e largou, cuspiu e largou aquele que estava na mão e só ficou com um. Essas são as histórias de Darwin. Darwin chegou em casa, o pai falou assim: você não quer ser médico? Eu vou te dar uma sugestão. O pai era severo. Para vocês terem uma ideia, quando eram crianças, ele reunia as crianças para falar de regras morais para as crianças, que elas deveriam obedecer. Era um homem grande, Dr. Robert Darwin, 160 quilos. E o Dr. Robert Darwin falou para o filho: faça o seguinte, você vai entrar em Cambridge, na faculdade de teologia. Eu sei que você não acredita em Deus, e quem disse que os pastores acreditam? Mas o importante é que você, sendo pastor, você vai poder sustentar uma família. Só não contar para sua esposa as suas crenças. E Darwin se convenceu disso e foi para Cambridge estudar teologia. E o que foi importante nesse curso, que ele conheceu vários intelectuais que eram também naturalistas e que estimularam Darwin. A família de Darwin era muito rica, muito rica. Darwin soube de que um capitão do navio HMS Beagle estava recrutando um naturalista para acompanhá-lo numa viagem pelo mundo, para mapear a costa entre outras coisas, a costa da América do Sul. E ele foi pedir para o tio dele, que depois seria o sogro dele, para convencer o pai dele a financiar essa viagem. E ele foi em 1831 para essa viagem que vai marcar a vida de Darwin como naturalista. Imagine uma embarcação de 27 metros de comprimento, 7 metros de largura, na parte mais larga. Ele tinha 1,82 m, o Darwin. Na cabine onde que ele ficava, ele dormia em uma rede. Ele sentia enjoo o tempo todo.
Só que ele era uma pessoa muito gentil, se dava com todo mundo e foi sobrevivendo nessa viagem. Em 2 meses e meio já estava na América do Sul, estava em Salvador, Bahia. Lá ele observou uma encosta com conchas e já começou a fazer suas indagações a respeito de que a Terra teria passado por fases, modificações e não uma criação repentina de Deus. Ele começou a coletar espécimes que ele mandava, quando ele estava nos portos que ele parava, ele mandava para os amigos que estavam na Inglaterra. Ele soube que a namorada dele, que ele estava firme no namoro, já tinha casado com outro. E ele foi descendo a costa brasileira, foi até o Rio Grande do Sul, se deu muito bem com os gaúchos, aliás. Era um homem forte, ele participava das caçadas e atravessou o Cabo Horn, o Darwin, e chegaram até o Equador, o arquipélago Galápagos. Nesse arquipélago ele começou a observar que nas ilhas, em cada ilha tinha espécies diferentes, como os tentilhões, pássaros. Em uma ilha tinha com o bico mais comprido para pegar insetos. Em uma outra ilha tinha um bico mais achatado para esmagar castanhas. E isso ele observou também com as tartarugas. E passou 5 anos. Inclusive nessa viagem ele teve uma doença, adquiriu uma doença no coração, pegou do bicho barbeiro, aqui no Brasil inclusive. Voltou para a Inglaterra e começou a escrever e ter as primeiras ideias, isso em 1837, 1838, as primeiras ideias que vão dar origem, né, ao livro Origem das Espécies, através da seleção natural, de que cada ser vivo sobrevive à medida que tem um aparelho biológico adequado ao seu ambiente. Não que o ser vivo cria esse aparelho biológico. Ele sobrevive à medida que está adequado. E ele vai desenvolvendo essa ideia por 20 anos. E ele não publica. Não é? Ele não publica isso por medo que a igreja fosse hostil. Eu ainda vou conversar mais sobre esse assunto que é instigante.